Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso quinto módulo do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre razonetes e balancetes, tá? Explicar para vocês o funcionamento do razonete, explicar para vocês o funcionamento do balancete. Essa aula é uma aula pequena, por quê? Porque ela é só apenas a síntese daquilo que você estudou até aqui, do capítulo da unidade 1, 2, 3 e 4. E aqui você faz a síntese daquilo que você estudou. Por isso que é importante você seguir uma sequência gradual dos nossos estudos. Porque chegando agora aqui no balancete, você só vai aplicar tudo aquilo que você estudou nas outras aulas, ok? Então vamos lá, começar primeiro com a definição de razonete e depois nós vamos explicar para vocês o que é um balancete, tá bom? Vamos lá. Então o que é um razonete? O razonete é o gráfico T, tá? Didaticamente nós vamos chamar isso de T, porque na contabilidade, principalmente na tecnológica, né, na eletrônica, você não utiliza mais a figura do gráfico T. A posição do relatório que ele informa do razonete, do livro Razão, é diferente, tá? E razonete vem de onde? Razonete vem de razão. Razão é aquele livro contábil, é o livro contábil. Ele é obrigatório e ele é principal, tá? Então ele é uma versão simplificada do razão, por quê? Porque agora ele mostra o controle individualizado de cada conta. No módulo anterior nós aprendemos que utilizamos o T para representar o balanço patrimonial, né? Nós fizemos o gráfico T, nós colocamos de um lado um ativo e do outro lado um passivo. O razonete, nós vamos utilizar o gráfico T para todas as contas, certo? Outra coisa que você deve observar, o Razão, ele é o livro muito importante, é o mais importante sob o ponto de vista contábil, certo? Diferente do diário. O diário, ele é mais importante do ponto de vista legal. Por quê? Porque o diário está escrito numa lei, né? A lei determina que você deve utilizar o diário. Por isso que ele é o diário do ponto de vista legal. O Razão, ele é mais importante do ponto de vista contábil. Por quê? Porque é por meio dele que se controla separadamente, ou seja, individualmente, cada movimento de conta. Que movimentos são esses que nós já estudamos? Movimento de débito e movimento de crédito. Então, esses movimentos aqui é que são controlados por meio do razonete. Lá no eletrônico, como eu falei, lá no sistema de contabilidade, você não vai encontrar nenhum gráfico T, nenhum relatório com os gráficozinhos, como nós fazemos aqui para fim de estudo. Mas você vai encontrar organização diferente para cada conta. Ele vai pegar o nome da conta e vai discriminar de um jeito o débito e o crédito. Você não vai encontrar o razonete no gráfico T, como nós didaticamente nós realizamos aqui em sala. O controle individualizado de cada conta é importante para se conhecer os saldos finais. Então, por exemplo, você pega a conta caixa, tudo que você registrou no débito, tudo que você registrou no crédito, a diferença entre um e outro, você vai formar o saldo. Aí esse saldo é que vai lá para o razonete, aliás, esse saldo é que vai lá para o balancete, esse saldo é que vai lá para o balanço patrimonial e para as outras demonstrações. Por isso que é importante sempre o processo de escrituração, ele passa pelo diário, ele vem para o razão e depois ele vai para as demonstrações, tá? Possibilitando a apuração de resultados e a elaboração de demonstrações contábeis, né? Que é no caso o balanço patrimonial, a DRE e as outras demonstrações, certo? O que mais nós precisamos conhecer sobre razonetes? O modelo do razonete, ele é disposto dessa maneira, onde você tem... Aqui eu peguei o exemplo da conta caixa, mas eu poderia pegar qualquer conta, né? Poderia pegar computadores, móveis e utensílios, duplicatas, eu poderia pegar computadores, né? Clientes, fornecer qualquer conta. Então eu peguei como exemplo a conta caixa. A conta caixa, ela primeiro,
você já deve, na altura desse curso, já identificar que uma conta caixa ela faz parte do ativo e ela faz parte do ativo circulante e ela é uma conta de natureza devedora, certo? Se ela é uma conta de natureza devedora, o comportamento dela, quando houver entradas, elas têm que entrar no débito, certo? Como ela tem natureza de natureza devedora, toda vez que acontecer uma entrada, ela tem que entrar pelo débito, certo? E as saídas, ela tem que sair pelo crédito, certo? A entrada pelo débito, a saída pelo crédito. Isso numa conta de natureza devedora. Professor, e numa conta de natureza credora, que é no caso, por exemplo, vou botar aqui uma conta credora, fornecedores. Fornecedores é uma conta de passivo, né? Passivo circulante, e é uma conta de natureza credora. Se é uma conta de natureza credora, então o aumento eu resisto no crédito e a saída, a diminuição, eu resisto no débito. Ou seja, o passivo, ele é a dívida, né? Então, por exemplo, se eu criar uma nova dívida para minha empresa, uma nova dívida, um parcelamento, ou um financiamento, ou a compra de um bem parcelado, né? Eu estou constituindo uma dívida, e essa dívida vai ter que entrar pelo crédito. Por quê? Porque a dívida é de natureza credora, então a entrada, o aumento da dívida é pelo crédito. E a diminuição da dívida é pelo débito, certo? É o contrário das contas devedoras. As contas devedoras, o aumento de saldo é pelo débito. A diminuição de saldo é pelo crédito, certo? As credoras não. O aumento de saldo das credoras é pelo crédito e a diminuição do saldo da credora é pelo débito, tá? Diferente. Nós aprendemos isso na aula de escrituração contábil, que nós explicamos muito bem aqui o comportamento do razonete. Uma das vantagens do uso do razonete é a simplificação dos registros, que facilita a visualização do movimento de débito e de crédito nele lançado. É isso que nós estamos fazendo. Então, de repente, durante um ano, que é o exercício da empresa, né, você registra vários débitos, por exemplo, a conta caixa. É comum a conta caixa registrar vários débitos e também vários créditos. E no final, eu vou somar todos esses débitos, todos esses créditos e apurar o saldo, certo? Vamos lá. Olha o exemplo aqui que eu coloquei, ó. Escriturar no diário e no razonete os seguintes eventos. Eu só posso fazer razonete, pessoal, se eu fizer diário. Não adianta eu querer fazer razonete sem primeiro fazer o diário. Você pode até fazer o razonete sem o diário, mas está errado. A escrita contábil não permite isso. A escrita contábil diz que você tem que fazer primeiro o diário e depois você faz o razonete. Então você tem aqui, ó, investimento inicial no valor de 600. O que está acontecendo aqui? A empresa ela vai ser constituída agora e o empresário vai colocar R$600 para circular na empresa. Na contabilidade, lançamento também, como nós já vimos, ele vai ser um lançamento a débito no caixa e um crédito no capital. Está aqui, ó, lançamento 1. Ó. Eu estou lançando a débito no caixa, eu estou lançando crédito no capital, o valor de R$600 pelo investimento inicial. Automaticamente, o que é que você vai fazer? Se o caixa recebeu débito, então eu venho com esses 600 para cá. Ó. Por quê? Porque caixa recebeu débito aqui. Ó. Capital recebeu crédito, né? Esse Azinho aqui, né? A capital recebeu crédito. Então, capital, vou abrir um razonete chamado capital e vou lançar esses 600 aqui. Ó. Você está observando que aqui eu estou cumprindo o método das partidas dobradas? Também nós já estudamos na aula anterior. Né? Nós estamos fazendo aqui o método das partidas dobradas. Ó. Um devedor e um credor de 600. Depois ele vai dizer assim, ó, compra de um automóvel à vista no valor de 400. Tá? O que é que vai ser? Ó? Compra de um automóvel à vista, eu estou debitando o veículo e estou creditando caixa. Automaticamente meu razonete
ele vem para cá, ó, cai o veículo. Eu vou abrir uma conta chamada, um razonete chamado veículo, e eu vou debitar o valor do veículo e eu vou creditar aqui, ó, o valor do caixa. Olha aí, ó, creditando o valor do caixa, certo? Aí lá no terceiro ele vai dizer assim, ó, depósito efetuado no Banco do Brasil de R$ 50. Vamos lá? Se eu vou fazer um depósito, eu vou estar debitando o banco, eu vou abrir o razonete banco, abrindo o razonete banco, eu vou lançar aqui R$ 50 no débito e lançar os R$ 50 no crédito, certo? Agora sim, não tem mais nenhum lançamento, né? E assim, mensal, né? Geralmente se encerra o exercício no final de um ano. Então, quando chegar no final do ano, a contabilidade tem que fazer todo esse processo, verificar o que entrou, o que saiu e fazer esse registro, esse controle. Então, você vai ter aqui, ó, a conta caixa, desse lado aqui tem 600 e desse lado aqui tem 450, certo? Então, quando você fizer a diferença, ó, agora eu vou apurar o saldo, né? Vou apurar o saldo. Então, 600 menos 450, então você vai ter um saldo positivo de 150. Observa que o saldo, ele acompanha o lado que tem o maior valor. Nesse caso, quem tem o maior valor é os 600 aqui, desse lado aqui do débito, né? E outro motivo, porque eu tenho que fechar no caixa, no lado devedor, no lado do débito, porque o caixa é uma conta devedora. Então o caixa sempre tem que fechar no débito, porque é de natureza devedora, certo? Se o caixa fosse natureza credora, por exemplo, capital é uma natureza credora, então fechou no lugar certo, fechou no crédito, 600. Veículo é uma conta devedora, tem que fechar desse lado. E a conta Banco Movimento também é devedora, tem que fechar desse lado. Certo? Você tem que observar a natureza de cada conta. Aí vem o balancete. O que é o balancete? O balancete é a relação das contas extraídas do livro Razão. Eu não acabei de realizar o razonete aqui. Olha aqui o razonete, ó. Eu acabei de descrever o razonete. Pois esse razonete, ele deve ser transcrito para o balancete. Porque lá eu vou botar as contas que eu criei, que foram as contas caixa, capital, veículo e banco. Tá? Um detalhe que eu deixei passar despercebido é que você pode perguntar, professor, quantos razonetes em média deve ser feito? Tantas contas diferentes tiver na movimentação da empresa, é tantos razonetes que você tem que fazer. Então, por exemplo, se você colocou 500, tem 500 contas diferentes, então é 500 razonetes que você tem que ter. Professor, no caso do caixa, o senhor mostrou lá no exemplo aqui, e o caixa ele se repetiu 3 vezes, ó. Ele repetiu 1, 2, 3. Então eu tenho que abrir 3 caixas? Não. Você só abre um caixa para fazer o controle. E aí você vai controlar se esse caixa, nesse movimento, ele entrou a débito ou ele entrou a crédito, certo? Olha aqui, ó. Aí no razonete nós vamos controlar a movimentação dessa maneira. Nós vamos colocar a relação das contas que foram envolvidas, os saldos devedores e os saldos credores, certo? Então lá no razonete que nós criamos aqui, ó, anteriormente, você observa o seguinte, você observa o seguinte, ó. Eu tenho um saldo devedor no caixa de 150, tá aqui. Eu tenho um saldo devedor no veículo de 400. Eu tenho um saldo devedor em banco 50. E eu tenho um saldo credor em capital de 600. Não é isso? Veja só. Olha aí como é que ficou. Ó. Ficou caixa no saldo devedor, que fechou o devedor lá. Capital, saldo credor. Veículo, credor. E banco, conta movimento, aliás, devedor, né? E devedor. O detalhe que no balancete de verificação, por isso que o nome é balancete, nós estamos utilizando aqui balancete, mas alguns livros e no sistema utiliza esse balancete de verificação. Por quê?
Porque você está verificando se realmente, se você escriturou, se você fez a escrituração do diário, está tudo certo. Se não estiver certo, o balancete de verificação vai acusar o saldo divergente, aí você vai ter que voltar lá para fazer a correção, tá? Então, se você observar aqui, aqui ele vai fechar exatamente enquanto vai fechar em 600 desse lado e vai fechar 600 desse lado. Tem que fechar igual, porque se não fechar igual está errado, você vai ter que voltar lá no diário, fazer a correção do diário, ver onde foi que você errou para fazer a correção aqui no balancete de verificação. Aí eu trouxe aqui uma norma brasileira de contabilidade técnica, inclusive essa norma ela já foi até revogada, mas ela, para fins de aplicabilidade na apuração da demonstração na elaboração do relatório do balancete, essas normas aqui ainda é aplicada. Então, por exemplo, o balancete de verificação do razão é a relação das contas com seus respectivos saldos. Beleza, nós fizemos lá, né? Extraída dos registros contábeis em determinada data. Também nós fizemos lá. O grau de detalhamento do balancete deverá ser consentâneo com sua finalidade. Os elementos mínimos que devem constar no balancete são identificação da entidade. Claro, lá no sistema, quando você estiver lá no sistema eletrônico, ele vai identificar, ele vai colocar aqui, balancete de verificação. Aí ele vai botar empresa, fulano, balancete de verificação. Ele vai dizer o período, a data que você está levantando o balancete. Então ele vai dar toda a informação no cabeçalho. Então, identificação da entidade, a data a que se refere, a abrangência, a identificação das contas. Nós identificamos, né? Nós fizemos 4 lançamentos, aliás, nós fizemos 3 lançamentos envolvendo 4 contas diferentes. Então, nós colocamos as contas nos seus respectivos grupos, nós colocamos o saldo das contas, né? Quem foi devedor, nós colocamos em devedor, quem for credor, nós colocamos em credor, a soma do saldo, devedor e credores, nós também fizemos isso. Nós somamos todos os devedores, nós somamos todos os credores e nós apuramos o saldo. Bateu, ficou igual, ok, o balancete está correto. O balancete que se destina a fins externos à entidade deve conter nome e assinatura do contabilista responsável. Então, de repente, você vai fazer um balancete, no geral, ele é feito para uso interno da empresa. De repente, você vai utilizar para fins externos, então tem que levar o nome e a assinatura do contabilista, tá? Inclusive com o número do CRC. E o balancete deve ser levantado no mínimo mensalmente. Então, se você quiser levantar um balancete todo mês para você verificar como está a tua escrituração, você pode levantar o balancete normalmente, ok? Então é isso aí, meus queridos. Essa é a nossa 5ª aula e eu espero vocês na próxima aula. Tem um exercício que eu vou deixar pronto, que já está pronto, já está postado na nossa sala para você resolver e caso de dúvida você me dá o feedback, ok? Então um forte abraço e até mais.